Boa noite! Como vão todos vocês? Estamos começando aqui mais um programa. Anote aí o nosso programa semanal sobre comportamento e cultura organizacional. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Episódio número 31. Episódio 31. 31. Muito bacana estarmos no episódio número 31, falando com vocês aqui no Repaginar, no Anota Aí, comentando sobre um assunto que nos pediram, né? De uma certa forma, foi uma abordagem que acharam interessante a gente falar aqui, e aí nós vamos falar. Hoje, o nosso foco de preocupação aqui é passar para você um spoiler, de uma certa forma, do que a gente faz no OT Essence. O OT Essence é uma mentoria que a gente desenvolve para que as pessoas possam construir o seu plano de vida. Tá? E essa mentoria é constituída de 8 encontros comigo. Esses 8 encontros a gente ajuda a pessoa a construir o seu plano de vida e o seu Ikigai. A gente já fez uma live aqui falando sobre Ikigai, a gente já fez uma live aqui falando sobre o diagrama do fazejamento, que a gente utiliza isso no OT Essence. E hoje nós vamos falar aqui sobre 2 mecanismos importantes que a gente utiliza também no OT Essence. Então, antes da gente começar, deixa eu passar aqui o institucional do OT Essence. Ok, Mar? Vamos lá. O OT Essence para vocês entenderem o que é o OT Essence. O que é o OT Essence, e nós vamos falar sobre uma única parte dele, e existe sempre um trabalho pré. Depois a gente fala. Beleza, vamos lá. Fazia tempo que eu não assistia esse nosso vídeo, ele sobre o OT Essence, que é a nossa mentoria com as pessoas para construírem o seu plano de vida. Então vamos começar a falar. Eu tenho aqui alguns slides para passar para vocês, mas a primeira coisa que a gente desenvolve no OT Essence, primeiro a gente desenvolve o conceito de gestão de tempo, no diagrama do fazejamento, que é um dos episódios do nosso OT que a gente já falou, do Anota Aí. Depois, a gente conceitua o que é plenitude. A gente tem a Sutra contemplativa da plenitude consciente. Você pode acessar também o nosso canal e ver lá a Sutra contemplativa, o que é plenitude. E a gente, de uma certa forma, a gente define que a plenitude consciente é você ter objetivos muito claros na vida. PBD, né? Propósito bem definido. Uma das nossas leis do livro As 30 Leis do Olho de Tigre. Mas as pessoas normalmente acham que propósitos bem definidos são coisas individuais, que podem ser feitas unitariamente. Então, a gente mostra o que nós chamamos de octógono da vida, né, Mar? Sim. Vou colocar aqui o octógono da vida. Você tem imagem aí? Tem imagem aqui. Tá bom. O octógono da vida é esse documentinho aí. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Não, melhor do outro jeito. Melhor aqui. O octógono da vida é um diagrama que a gente desenvolveu, onde você é convidado a definir o seu estágio de plenitude, que varia de 1 a 10, ok?
em 8 aspectos que nós consideramos vitais para o desenvolvimento da plenitude. Certo, Mar? Então, você aí, você que está nos assistindo, pode fazer comentários aqui, tá bom? Pode escrever aqui para a gente. E você que está no Facebook pode comentar, você que está no LinkedIn pode comentar, e você que está no YouTube pode comentar também. Opa! Temos aqui, olha quem está aqui, acho que é a Ian. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Então, o que você tende a fazer? Se você tem objetivos, propósitos bem definidos, em áreas da vida que não sejam nas 8 vertentes do octógono da vida, você tem uma lacuna de desenvolvimento do seu plano de vida. Então, nós defendemos que você tem que ter... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vou pegar aqui uma canetinha para poder escrever aqui. Estão vendo aí a canetita? Canetita. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira vertente. Dá para ver aí? Dá. Eu fiz uma porcariazinha aqui. Aqui eu tenho aqui a vertente intelectualidade. Então, em tese, o que você tem que fazer? Você tem que definir como é que está, em que nível você está de 1 até 10 em relação à intelectualidade e formação acadêmica. Então, na verdade, em qual grau você se enxerga no desenvolvimento da sua intelectualidade cognitiva, conexa a conhecimentos de maneira ampla. Considerar aqui, nessa avaliação, né, as lacunas que você ainda tem sob o ponto de vista das formações acadêmicas, quais formações você não teve, quais os conhecimentos que você ainda não tem, para definir isso. Então, vamos imaginar aqui que você entenda que você está aqui, com relação a isso aqui, eu estou no nível 5, vai. Estou no nível 5, tá vendo aqui? Estou botando uma bolinha aqui, nível 5. Então, você tem muita coisa a desenvolver. Você, na sua opinião, tem bastante lacunas em relação a essa vertente, intelectualidade e formação acadêmica. E né, a ideia é que você vá preenchendo esse diagrama, colocando um pontinho em cada escala, e depois você vai juntar isso, você vai ter a área da sua plenitude. Ok? Então, por exemplo, essa é a primeira vertente, né? São 8 vertentes. A primeira vertente é intelectualidade e formação acadêmica. Como é que você está nesse nível? Como é que você se vê nesse nível? Eu vou falando uma, você vai falando outra, tá bom? Beleza. Agora, a gente pede para as pessoas se autoavaliarem em relação a relacionamento familiar. Como é que está o seu relacionamento familiar? Explica aí, Mar. Na verdade, o relacionamento familiar é em qual grau você se enxerga na relação com os seus familiares mais próximos aqui, né? Mãe, pai, irmãos, filhos, avós. Aqui não tem cunhada. Realmente os mais próximos, os mais afetivos, os que têm mais laço de relacionamento. Não vale aqui marido e mulher, nem filhos, ok? Não nem vale. Cunhado, nem nada. São os mais próximos. Filhos vale, perdão. Filhos vale. Sim. Filhas também, avós. Qualquer tipo de parentesco que não seja a esposa nem o marido. Aí a gente fala parentesco sem ser agregado, parentesco de fato. Então, okay. Os mais próximos de você, como que você está em relação a isso? Um exemplo que eu costumo dar, assim, o quanto você está com a sua família, o quanto você visita a sua família, o quanto a sua família é unida, o quanto ela é desunida, então tudo vale aqui. Então, vamos imaginar, e é a sua relação, não é a família, né? É você com eles, tá? Você em relação a eles, não é... Porque tem gente que fala, não, mas a minha família é uma bagunça. Eu falei, não estou perguntando da sua família, estou perguntando de você em relação a ela. Como você então, aqui, ó. Ah, meu Deus, desculpa. Vamos imaginar que você colocou... Perdão. Você colocou 5 na vertente intelectualidade e formação acadêmica, então falta muita coisa. E você colocou 3 na questão familiar. Quer dizer, a minha relação com a minha família é muito capenga, eu visito muito pouca gente, nossas relações são muito esporádicas, não tem muito contato. Então, vamos dar o exemplo aí de 3, tá? Claro que a gente mentora isso, ajuda a pessoa a preencher isso, né? Aqui, só para dar um overview, né? Agora, com relação à saúde física, como é que você está com relação à saúde física? Então, saúde física, em que grau você se enxerga em relação ao estado de saúde física? Considerando as doenças que você tem, os remédios que você toma, com os diversos níveis de gravidade, sua condição o seu condicionamento físico, de forma global, as obesidades, os vícios que você tem.
Então, por exemplo, isso aqui no passado eu estava muito pior do que estou hoje. Hoje eu me considero muito melhor. Então, vamos imaginar que aqui que eu esteja no 6, vai. Tá? Veja, se você colocar no 10, significa que você se entende nada a melhorar nesse aspecto, certo? Então é raro você colocar no 10. Mas eu coloquei no 6. Saúde física é a terceira vertente do octógono da vida, tá bom? A quarta vertente, qual seria, Má? A situação financeira. Essa pega em muita gente. A situação financeira pega em todos nós. Quando mexe com o bolso, não tem jeito. Aqui a gente fala o seguinte: quando você considera a situação financeira, para você também incluir os seus principais dependentes aqui, né? Da sua esposa, os seus filhos, quem é dependente de você. De repente, você tem uma mãe que é dependente de você, de repente, você tem um irmão que é dependente de você. Considerar aqui os níveis que você tem de endividamento, os níveis de inadimplência, caso você tenha, o seu comprometimento com a renda que você recebe, a sua renda principal, ou se você tem uma renda extra, porque se você perde a principal, você tem uma extra para sobreviver, como que você gasta esse dinheiro, como que você investe esse dinheiro, como que você economiza esse dinheiro, como você não faz nenhuma dessas coisas que eu falei. Então, aqui você tem que colocar tudo no papel. Sabe aquele dinheirinho que você gasta na padoca e não organiza? Você tem que pensar nele também. É isso. E nesse caso aqui, a gente instrui que a pessoa leia a Lei do Dinheiro do nosso livro, As 30 Leis do Litígio, porque lá explica o conceito de ganhar, o conceito de gastar, o conceito de investir, o conceito de economizar, à luz desse... E o conceito de doar também. Vamos imaginar que você esteja... financeiramente, eu esteja no 2. Está bem desgraçada aqui minha vida financeira, queria estar bem melhor. E os cartões estão tudo estourado e tal. Colocou no 2 aqui, ok? Aí, relacionamento afetivo. Agora sim, relacionamento afetivo significa a forma pela qual você convive com a pessoa com quem você divide afeto. Em qual grau você se enxerga em relação à plenitude com seu parceiro ou parceira? Com o seu amor. Esposa, marido, namorado, noivo. Considere aqui o sentimento de amor que você sente por essa pessoa, e não apenas o hábito de ficar ou o conforto de ficar, né? E as questões de estar ou não resolvido com a sua sexualidade. Então, aqui sim você está falando em que nível você está, da relação afetiva que você tem com a sua namorada, com o seu namorado, seja homofóbico, ou homossexual, ou heterossexual, não interessa, tá? Desculpa, é homossexual e heterossexual, e a relação da sua sexualidade. Vamos lá, aqui nesse aspecto aqui, eu estou bem, eu estou no 8 aqui, tá bom? Me sinto muito bem nesse aspecto. Por exemplo, né? Estou dando só um exemplo aqui. Aí você liga aqui também, fiz uma linhazinha bem meia boca aqui, mas já dá para ter uma ideia aqui. Ok? Então, nós já perpassamos aqui. Isso não é tão rápido assim, né? Como a gente está falando. Você vai pensar para fazer isso. Você tem toda uma estrutura de mentoria que a gente faz para você preencher isso com o máximo de precisão possível. Tá? Mas o dia de hoje aqui é para você começar a pensar sobre isso. E aí vem a situação que te dá dinheiro, né? A situação profissional. E como que você se enxerga em relação à plenitude, em relação a esta área? Você acha que você está dando certo? Você acha que você não está dando certo? Você acha que o lugar que você está, você odeia trabalhar, mas você só está lá porque você precisa do dinheiro? Você gostaria de empreender, mas não tem coragem? Você realmente quer empreender, mas está todo mundo contra você? Você já começou a empreender mesmo trabalhando? Então, você tem que pensar em todos os leques possíveis e imagináveis em relação à sua situação profissional. Você está há 25 anos na empresa, não saiu do mesmo lugar, então é o momento de você pensar sobre isso. Nesse caso, vamos imaginar que você esteja aqui, situação profissional, poxa, eu não estou... Se você está bem financeiramente e não profissional, pode ser que você esteja muito bem financeiramente, mas você não gosta de fazer aquilo que você faz. Então, nesse aspecto, pode ser. Ou pode ser que você esteja muito bem profissionalmente, mas não ganha dinheiro com isso, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, situação profissional, eu estou aqui no 8 aqui também. Então, me sinto muito bem aqui. Acho que está bem bacana. No meu exemplo aqui, que é um exemplo hipotético, não é um exemplo real, eu estou muito bem com a minha profissão, mas ela não está dando muito certo financeiramente aqui, tá certo? Só para dar um exemplinho aqui, tá bom? Eu ligo aqui de novo isso aqui. Não dá para fazer muito retinho, mas tá dando para ver aí, né? Tá. Agora, vamos ver relacionamento interpessoal. Interpessoal. Aqui, a ideia é perceber... Lembra? Os relacionamentos familiares é a relação que você tem com seus familiares.
O relacionamento afetivo é a relação que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira. E agora, relacionamento interpessoal é a relação que você tem com seus amigos, com as pessoas de relacionamentos sociais mais próximos, amigos de trabalho, colegas mais antigos, colegas recentes, grupos religiosos entra aqui. Aqui entra a espiritualidade em algum grau, né? Porque nós não temos uma vertente de espiritualidade. Não. Aqui ela pode estar dispersa em intelectualidade, em relacionamentos interpessoais. Outros grupos diversos, tribos das quais vocês participam e demais parentes mais longínquos, ok? Então, veja, separe o relacionamento familiar com o relacionamento interpessoal. O interpessoal é extra-família, ok? E nesse sentido aqui, eu queria ver muito mais amigos do que eu vejo. Então, eu vou botar aqui no 5, aqui, por exemplo. Tá bom? E aí você faz a ligação aqui, estamos quase chegando lá, né? Estamos quase chegando lá. Por último, uma das circunstâncias lá descritas na Lei do Dinheiro é a atividade filantrópica. Aqui também muita gente que vai misturar essa vertente com circunstâncias de espiritualidade. Mas explica isso. Nessa vertente aí, o que a gente diz aqui é o quanto você pode se dedicar ao outro, ou com dinheiro, ou com tempo, ou com atenção, ou seja lá da forma que você... Por mais que você não concorde com essas atividades, eu não concordo com filantropia. Isso aqui é muito além da filantropia. É assim, o quanto daquilo que você sabe, ou do quanto daquilo que você tem, você poderia... Não é doar, né? Pode ser, na Lei do Dinheiro a gente fala doar, mas se dedicar a algo ou a alguém. Um exemplo que eu dou aqui, eu tenho milhares de atividades, né? E eu separo notas fiscais paulistas para uma ONG aqui de Santos. Então, putz, mas se ainda tem tempo? A gente, quando quer, faz o tempo. É uma coisa que não... É só o que eu não ajudo financeiramente, mas é uma causa que eu gosto, que são dos animais. E eu sento aqui à noite, 1h da noite ou meia hora da noite, é um tempo que eu reservo para ajudar a esta causa. Então, assim, o quanto você tem... Não fazia nada, essa é uma que eu encontrei que eu posso fazer e que eu consigo encaixar no meio das minhas atividades por enquanto. Só para um exemplo para elucidar aqui. Então, vamos imaginar que na atividade filantrópica... Bicho, aqui eu estou mal, aqui eu estou no 1 aqui. Faço nada disso... Estou bem capenga nisso aqui. Vou botar aqui no 1, tá bom? Mariana, então você liga isso aqui até aqui e você vai ligar isso aqui até aqui. Pronto. Se a gente pudesse... Aí é a sua teia de aranha. A sua teia de aranha, né? O seu radar aqui. Se a gente pudesse começar a pintar isso aqui tudo, ó. Pintar toda essa área aqui. Saiu um pouquinho lá. Toda essa área aqui... O que a gente tem? Isso aqui dá para calcular por diferencial integral, né? Vai ser um pouquinho mais de matemática. A gente pode calcular, se isso aqui você faz numa planilha de Excel, você pode calcular essa área aqui. Ok? Pode calcular essa área. Essa área... Uma pessoa que fez e mandou para nós, foi bem legal. A gente tem até isso aqui para contribuir com os nossos mentorados aqui. O que a gente quer mostrar aí? Esse é o seu nível de plenitude. É uma métrica. Quanto maior for essa área, maior será a proximidade do estágio máximo da plenitude. Porque a gente entende que existem 8 vertentes das quais você deve constituir o seu plano de vida. O seu plano de vida, portanto, tem coisas que a gente faz antes disso, né? Tem toda uma sequência para chegar aqui. Mas em algum momento você vai ter o seu radar de plenitude consciente. Ok? E você vai descobrir, puxa vida, eu quero então, deixa eu trocar minha cor aqui, no meu plano de vida, eu quero sair daqui, eu quero vir para cá, quero chegar pelo menos em 7, eu quero aqui em relacionamento familiar, quero melhorar isso aqui, quero ir para 8, em saúde física, nossa, eu preciso ir para uma academia, isso aqui tem que ir para 9, estou falando num prazo aí de 3, 4, 5 anos, né, por exemplo. Aqui, situação financeira, eu quero melhorar bastante, quero pelo menos estar aqui em 8 também. Relacionamento afetivo, poxa, podíamos viajar um pouco mais, sei lá. Situação profissional, poxa, quero ter alguma outra coisa que me ajude também, que me dê mais prazer fazer. Relacionamento pessoal, poxa, tem muita coisa para desenvolver, quero ficar em 7. E atividade filantrópica, eu estou em 1 aqui, quero ir pelo menos para 5 aqui, quero ajudar pessoas. Então, percebe que essa área aqui, ó, que eu estou desenhando com azul,
o que ela representa? Tá dando para ver aí? Tá. É a área que você tem... O plano de vida nada mais é do que o quê? Aumentar essa área preta para essa área azul. Tudo isso aqui, ó, toda essa viagem do preto para o azul tem que ser planejada. Tem que ser planejada. Ok? Ó, aqui tá bem bonitinho aqui, né? Se a gente tivesse um negocinho melhor aqui, ficava melhor. Mas dá para entender, né? Dá para entender, Mar? Dá. Eu vou sair aqui um segundinho da câmera, tá? Já vem. Aqui, o que a gente tem aqui? Uma representação esquemática do que é que a gente tem que evoluir. Então, poxa vida, o meu plano de vida é para sair dessa área preta para ir para essa área azul, que nós estamos nos referindo. Esse é o grande objetivo da construção de um plano de vida. E depois, no final, a gente vai construir o Ikigai da pessoa. Então, de uma certa forma, quando a gente começa a organizar o nosso como a gente propôs aí na nossa divulgação da live de hoje, né, do episódio de hoje, a gente quer ajudar as pessoas a terem objetivos em 8 vertentes. Em 8 vertentes. 8 vertentes. Quando você tem objetivos para as 8 vertentes, aí sim a gente entende que você tem todos os aspectos traçados. Alguns vão falar assim, mas faltam vertentes aí. Não falta nenhuma vertente. Qualquer vertente que você queira colocar, ela está dentro de uma dessas outras. Aqui na mentoria a gente explica que vai ser considerada. Aqui não dá tempo para fazer isso. Mas espiritualidade, por exemplo, que é uma pergunta recorrente, ela pode estar um pedaço dela em relacionamento, um outro pedaço dela em intelectualidade, outro pedaço dela em relacionamento familiar, enfim, ela está presente em todas as outras como instrução de preenchimento desse melhor nível aí. A gente ajuda a preencher esse nível. Tá claro, então? Falta alguma coisa eu dizer aqui, Marge? Não, dessa fase não. Agora, então o que você tem que fazer? Você agora vai preencher, vai fazer organizar os meios pelos quais você vai desenvolver. Nós vamos pular aqui uma série de coisas que a gente faz entre isso e outras coisas, né? Mas o importante aqui, vou apagar todos aqui para você. O importante é você compreender que quando a gente faz o octógono da vida, a gente descobre as lacunas em 8 vertentes da vida, que são 8 vertentes muito importantes para a gente considerar. Ok? Não pode simplesmente eleger um objetivo só e falar assim, eu quero comprar um carro. Isso é muito frívolo, isso é muito banal para constituir os componentes de um plano de vida. Tem que ter uma construção em 8 vertentes. Então, compreendido essas 8 vertentes, saber o estágio que você está entre essas 8 vertentes, portanto, construindo o radar, descobrindo a área do seu octógono da vida e vendo o que você vai fazer, você vai agora preencher um outro formuláriozinho, que eu vou colocar aqui para você ver. Você vai preencher o que nós chamamos de... Está dando para ver aí? Sim. Opa! Mas não é esse. Acho que eu fiz coisa errada aqui, peraí. Aqui, peraí. Agora sim. Já sei o que eu fiz de errado. Pronto, tá aqui. Como vocês tambores. Aqui, ó, eu tenho que botar isso aqui para ficar mais fácil. Tá? Tá. Estão me vendo aí? Sim. Eu não estou vendo ninguém, peraí. Aqui. Então, o que a gente vai falar aqui? Ok? A gente vai aqui observar o seguinte. Isso aqui chama-se diagrama, que é chamado por aí Canvas U adaptado. É um Canvas. Canvas significa diagrama, ok? E nós vamos preencher esse diagrama aí para cada um dos objetivos do octógono da vida. Então, se o octógono da vida tem 8 vertentes, você vai ter que ter pelo menos 8 formulários desses preenchidos. Na verdade, cada formulário desse se refere a um objetivo em relação a uma das vertentes do octógono da vida.
Eu acho que fica mais. Não sei se ficou claro para as pessoas entenderem. Quando você faz o octógono da vida, você vê lá as suas mazelas, como está, né? Como estão as coisas. Aquele octógono, a tendência de quem preenche aquilo é querer mudar o estado que está e chegar a algum outro lugar. Então, a partir do octógono, o que você faz? Você vai escolher um objetivo. O que você quer? Um compromisso para cada uma daquelas vertentes que a gente preencheu. E a partir desse compromisso que você fala, olha, eu quero nessa vertente filantrópica, por exemplo, me dedicar meu tempo a uma instituição de caridade um sábado por mês. E aí você vai preencher uma coisa dessa, que a gente vai explicar aqui agora. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é preencher isso aqui. Deixa eu pegar a canetinha. É escrever aqui o seu objetivo. Você vai escrever aqui o seu objetivo. Eu não vou conseguir escrever aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui agora. Estou usando aqui a minha canetinha. Escrito objetivo lá em cima, Pavani. Compromisso objetivo da vertente 1 do octógono da vida. Ok? Você vai escrever um texto que expressa da onde você estava e para onde você quer ir. É um texto. Você vai escrever aqui o texto. É a primeira coisa que você vai fazer. Escreva com clareza o seu objetivo. Okay? Primeira vertente do octógono é a intelectualidade e formação acadêmica. Então, em relação àquilo, você vai escrever assim, quero me formar numa universidade... Nos Estados Unidos, por exemplo, assim, o mais detalhe possível. Em psicologia, o que você quiser que tenha a ver com aquela vertente. A gente auxilia você a desenvolver isso aqui, tá? E de longo prazo, tá certo? Não pode ser uma coisa para conseguir no ano que vem. É uma coisa que pelo menos de 5 a 10 anos de prazo você tem aí, porque é plano de vida. Ou 2 anos que seja uma pós-graduação, ou uma coisa que realmente você vai evoluir no decorrer do período. Se você quer falar assim, eu quero ser mestre, quero fazer mestrado, e você nem tem graduação ainda, isso vai levar pelo menos uns 8, 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? Alguma coisa assim. Se tudo correr bem. Beleza, essa é a ideia. Escreva aí algo que não seja de curto prazo, de médio para longo prazo, ok? Você está fazendo plano de vida, você não está fazendo algo simplão. Tá bom? Aí você vai começar. Então, escrito isso aqui, então lembra, o que nós estamos falando aqui é para fazer pelo menos 8 desses. Eu posso ter mais de um objetivo para cada vertente? Pode. Pode, nada impede que você tenha. Mas cada objetivo da vertente vai ser um diagrama desse. Mas assim, nada impede, sem dúvida alguma. Mas cuidado para você não fazer um monte de objetivo e não ter a iniciativa e não ter a acabativa. Não adianta você fazer um livro de objetivo e não fazer nenhum. Talvez seja mais interessante você fazer um e terminar, fazer 2 e terminar. E pode ter alguns que podem se intercalar entre esses daí. Exatamente. Mas desde que você assuma o compromisso que de fato vai fazer. Porque senão não adianta nada. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer agora? Depois disso, você vai então preencher o quê? Você vai preencher a atividade-chave. É a primeira coisa que você faz. Vai escrever nesse espaço aqui as principais atividades-chave que precisarão ser conduzidas no dia a dia para que o compromisso seja efetivamente conquistado. Atividade-chave. Então, por exemplo, se o objetivo tem a ver com estudar, nós estamos falando do exemplo de intelectualidade, né? Você vai falar, atividade-chave, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros, né? Eu tenho que visitar congressos, sei lá. Eu tenho aqui um exemplo bom aqui. Eu tenho que agendar participar de 2 feiras, no mínimo, por ano. Tá aí. Eu tenho que reservar 2 horas da minha noite para ler livros relacionados ao... Tá aí. E, de fato, colocar isso na agenda e programar... Calma. Não, tem mais ainda coisa. Vai chegar lá, peraí. Ok?
Então, a atividade-chave são todas as atividades chaves, drivers, né, esforços que você vai ter que fazer para chegar lá. Ok? Tem que listar todas elas. Na mentoria, a gente ajuda você a fazer isso, tá? Sim. Mas tem que ter, as atividades-chave são essas. Tá claro? E vai escrever todas as atividades-chave que são relevantes para conseguir aquele objetivo lá. Ok? Todas elas. Você vai falar assim, poxa, eu preciso... Não é recurso, é atividade-chave. Mesmo que você não saiba fazer atividade, eu vou ter que fazer. Ok? Então tá. Depois disso, você vai falar assim, agora é o seguinte. Então, essa aqui é a primeira, né? Eu vou colocar o númerozinho 1 aqui. Eu acho que é bom você botar um número aí. O número aqui 1, só para dizer que depois do objetivo, a atividade-chave é a próxima que você tem que preencher. A segunda coisa que você tem que preencher, depois que você sabe o objetivo, é quais são os recursos que você precisa para fazer aquelas atividades-chave. Quais são os recursos? Então, o texto é mais ou menos assim, ó. Escreva nesse espaço os principais recursos que precisarão ser desenvolvidos para que as atividades-chave possam ser corretamente realizadas. Inspire-se naquilo que você preencheu na segunda página, inspire-se naquilo que você preencheu ali nas atividades-chave. Quer dizer, qual é o recurso? Poxa, eu preciso, para fazer isso aqui, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo, que eu tenho que organizar tempo para isso, eu não tenho. Eu preciso de um carro para fazer isso, que eu não tenho carro. Eu preciso de... Um computador, eu preciso de uma internet melhor. Eu preciso disso aqui. Todos os recursos. Porque você vai ter que ganhar dinheiro para buscar esse recurso, se você não tiver ele à disposição. São recursos, realmente, entendeu? Todos eles. Poxa, eu vou precisar aqui também de uma roupa diferente, de um negocinho diferente, sei lá, o que você pode precisar aí. Tá claro? Então, você já sabe, esses recursos aqui são úteis para realizar as atividades-chave. Ok? Tá claro até aqui, Má? Tem alguma coisa que você possa complementar aí? Não, por enquanto está indo tudo bem. Atividades-chave e recursos necessários. Lembra, sempre submisso ao que você foi capaz de escrever aqui no texto do seu objetivo. Aqui, a gente tem uma lei nas 30 leis do objetivo que ensina a preencher esse objetivo é um propósito bem definido. Uma das leis das 30 leis do objetivo é ajudar você a preencher aquele compromisso, aquele objetivo, a partir do octógono da vida. Tá? Aí, o que eu vou preencher agora? Qual é que é o pedaço do template que eu vou preencher? Você vai preencher aqui, ó, o terceiro, né? É aqui, né? Terceiro é ajudas. Isso. Você vai escrever nesse espaço aqui qual a ajuda, quais as pessoas que vão precisar ajudar você. Imagine que você precise reservar na sua noite 2 horas para se dedicar para aprender uma língua. Tem a ver com a lei do cabresto, isso, a lei do cabresto. Sim, aí você tem... Então, imagine que você está na sua casa, você tem filhos, aí você vai ter que falar para sua esposa, ou vice-versa, ou para o seu companheiro ou companheira, enfim, falar, escuta, nós precisamos fazer uma coisa aqui, você precisa segurar as crianças na sala, alguma coisa, para que eu consiga estudar essas 2 horas. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser? Não pode ser? Você me ajuda? Não ajuda? E quando ela precisar, a mesma coisa. Ó a pergunta que o Alexandre fez aqui para a gente. Ó. Boa noite a todos. Neste Canvas, deve-se iniciar ativamente no que estiver com menor ranking, lá no octógono, né, provavelmente, ou vai depender de outra métrica adotada? Não. Você vai ter que fazer dos 8, porque os 8 você tem que evoluir. É claro que você pode começar fazendo com maior gap, aquilo que você tem mais vontade. Existe um grau de importância daqueles 8 vertentes, no que tange a prioridade, um grau de prioridade, não de importância, porque os 8 são importantes e estratégicos para se constituir a plano de vida. Mas é claro, eu vou começar naquele que eu tenho maior lacuna, né? Que eu tenho uma menor incidência de pontuação, variando de 1 a 10, ok? Pode ser assim, mas tem que fazer dos 8, tá? Dos 8. Ok, Alexandre? Muito boa a sua pergunta. Obrigado aí pela participação. Então, nas ajudas, eu vou escrever aqui, ó, quem são as ajudas? Eu preciso da ajuda da Márcia, porque ela vai ter que comer o rabo algumas vezes, porque eu preciso da ajuda das avós, para os meus filhos, para eu conseguir estudar. Porque né? Eu preciso da ajuda da minha filha, porque muitas vezes eu vou estar fora, ela tem que cuidar dos cachorros. Eu preciso da ajuda, compreensão
uma espécie de patrocínio mesmo, né? Eu preciso da ajuda destas pessoas aqui. São pessoas realmente, né? De um amigo para, né, conversar em inglês, né? Veja, essas pessoas têm que saber que você as elegeu. Então, é um papo que você vai ter. Cara, eu estou desenvolvendo aqui meu plano de vida e eu tenho alguns objetivos onde você está inserido aqui para me ajudar. E você vai combinar, olha, você... Primeira pergunta, eu posso contar com a sua ajuda? Primeira pergunta. O que eu tenho que fazer? Né? Ele vai ter... Não, você vai ter que... você vai deixar claro que ajuda Porque você. senão do lado de lá vem a resposta assim, depende. Então... mas ele pode não aceitar te ajudar também. Pode aceitar, não aceitar. O importante, por exemplo, no meu caso, quando a gente fez isso aqui em casa, a lei do Cabresto, ela diz o seguinte: para alguém você tem que afinar na vida. Para alguém você tem que afinar. E esse afinar... A pessoa, inclusive, pode, né, falar assim, quando você estiver saindo do seu objetivo, essa pessoa que vai te cobrar. Falou, cara, eu estou aqui segurando um exemplo. Os filhos para você estudar e você está aí no celular conversando de trabalho? Porra. Então, né? Percebe? O que eu estou fazendo? No caso, eu falei para a Márcia, você está autorizada a me cobrar pesado. Dá o tapa na minha mão mesmo, entendeu? Porque eu vou precisar disso. Eu vou precisar de alguém... Por exemplo, vamos imaginar que o seu objetivo é eliminar um vício. Tá certo? Então, cara, quando você falar não é não, eu vou pedir para você não levar em conta a minha brutalidade quando você intervir. Ok? Eu preciso da tua ajuda. Seja forte comigo, porque eu vou ter as minhas quedas aí. Eu vou ter as minhas recaídas, entendeu? Isso é muito importante a gente considerar. Então, essas ajudas são nomes de pessoas com quem você vai conversar para te ajudar nesse processo, para ele saber que você está evoluindo nisso e quando você fraquejar, ele vai te ajudar nesse negócio. Ou quando você precisar, ele vai te ajudar nesse negócio. Tá bom? Exatamente. Muito importante essas ajudas, tá? Muito importante essas ajudas. O quarto é esse aqui, certo, Mar? Preço, que preço que você vai pagar? Bom, quando você tem... Veja, você já tem atividade-chave, sim, recursos que você precisa buscar, pessoas que vão te ajudar. E a pergunta aqui, escreva nesse espaço quais seriam os preços a serem pagos para realizar este compromisso e esse objetivo que a gente está... Você percebe que a gente escreveu aqui a palavra compromisso? Porque você tem que ter compromisso com o seu objetivo. É muito comum as pessoas terem objetivo, mas não terem compromisso com isso. Então, é um texto que você vai começar. Me comprometo a... e vai escrever o objetivo. Tá? Porque é um compromisso que você está assumindo com você mesmo quando você assina isso. Como a gente está mentorando a pessoa, a gente ajuda todo esse texto mesmo, né? Mas é um compromisso que ela faz com ela mesma. E se ela escrever aquilo e não for fiel àquilo, ela está sabotando o seu próprio plano de vida. Não faz sentido. Ok? E aí esse preço. Então, nós vamos escrever aí tudo que são as coisas que você vai ter que abrir mão para conseguir esse objetivo. Então, é muito comum, por exemplo, se você eleger certos objetivos, você vai ver as atividades-chave, recursos necessários, ajudas, fala, poxa, eu vou ter que largar o violão. Eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para fazer ginástica. Acordar mais cedo, não dá para acordar mais. Vou ter que dormir 1 hora menos, vou ter que tirar o sono. Eu vou ter que, pelo menos 2 sábados do meu mês, deixar de sair com os amigos para me dedicar ao estudo. Eu vou ter... qual é o preço que você está disposto a pagar? Porque tudo que você quer alcançar tem um preço a ser pago. Você ficar Fala, Clésio. Obrigado por estar vindo aí, querido. Obrigado. Ficar perto, longe da sua família, ficar horas sem dormir, ter que se pensar, tem que pesquisar. Qual é o preço que você vai pagar? Porque esse preço, ele existe. Você não pode considerar que não tem preço nenhum a pagar. Tem algo, você vai perder. Poxa vida, sabe qual é o preço que às vezes está falando? Eu vou ter que mudar as minhas amizades, cara. As minhas amizades não contribuirão com esse objetivo. Conviver no mesmo meio que eu convivo não vai rolar. Eu vou ter que abrir mão de certas amizades. E vou ter que me movimentar para chegar onde eu quero, caso contrário. Ok? Então, liste aqui os preços que você vai pagar. Porque você vai pagar um preço. Nada é de graça nesse mundo. Não pense que basta só. Você vai pagar preço, vai ter que acordar mais cedo. Escreva aqui o seu preço.
Os preços, quer dizer, as coisas que você vai perder, que você vai ter que pagar, não financeiramente necessariamente, mas as coisas que você vai ter que perder. É o preço que você está pagando, né? Você vai conviver menos com a sua filha, você vai conviver menos com o quê? Qual é que é o preço que você vai pagar? Escreva aí os preços que você vai pagar. Ok? O quinto item, que horas são? Poxa, já tem um pouquinho. É o ganho. Agora é o seguinte, bom, eu vou pagar o preço, mas eu vou ter também ganhos nessa história. Então, escreva a sensação que você vai ter, a sensação emocional esperada, quando aquilo que você escreveu aqui em cima estiver realidade, for uma realidade. Poxa, eu vou ficar muito bem, eu vou conseguir passear mais, eu vou conseguir... Na verdade, aqui, quando você conseguir realizar isso aqui, você vai ter o quê? Satisfação, você vai ter alegria, você vai estar pleno, você vai estar inteiro, você vai estar forte. O que você vai estar na hora que você conseguir? Vocês imaginem, né? A gente falou da lei da imaginação, a gente falou da imaginação nos programas aí para trás, vocês procurem aí no YouTube. Como que você vai estar nessa situação? Se imagine realizando. Qual é o sentimento? Por que o pelinho do seu braço vai arrepiar? Isso. Qual é o ganho, efetivamente, para você chegar lá? Porque, às vezes, você vai descobrir algumas coisas aqui. O ganho não é maior do que a perda. Se o ganho não for maior do que a perda, nós temos que rever o objetivo. E esse é o exercício bacana. Porra, Pavani, o objetivo... Porque, às vezes, a gente só descobre isso quando chegar lá. E passaram-se 10 anos. Sim. Nós temos o exercício de fazer isso agora. Então, o ganho tem que ser maior do que o preço que você vai pagar. Se for igual ou menor, nós vamos voltar para o octógono, vamos voltar para trás. E rever esse conceito, porque não pode ser menor. Poxa, o ganho é maior. Quer dizer, vale a pena pagar esse preço para merecer esse ganho. Me faço entender? Ou seja, gente, você não tem noção como isso é importante. A gente está falando aqui, é tão importante. E quantas pessoas fazem isso e falam assim, Pavani, o ganho é pouco. É muito pouco esse ganho. Ele é frívolo, ele é bestial. Né? E a pessoa até fica com vergonha do seu objetivo. Poxa, que coisa mais besta o meu objetivo. Eu queria... E normalmente isso tem a ver com coisas materiais. Eu quero comprar uma casa. Coloca lá no financeiro, quero comprar uma casa. Qual é o ganho da casa nova em relação à perda que você vai ter? Fala, poxa, é muito ganho. Eu não preciso de uma casa nova. Eu preciso me sentir melhor na minha. Ok? Ou qualquer coisa. Eu, por exemplo... Se você não tem uma casa e quer ter uma casa, pode ser que esse ganho seja assim, paz de espírito. Pode ser. Por exemplo, no meu caso, quando a gente fez isso para a gente, porque a gente foi fruto, né? A gente viveu tudo isso aqui para poder falar para você. Acabou a minha ideia de ter vários carros, por exemplo. Nós tínhamos 3. Um carro para mim, um carro para a Márcia, um carro para os colaboradores da gente, tínhamos 3 carros. Não faz o menor sentido. Se eu escrever, e eu queria comprar uma casa nova, não tem o menor sentido. Para mim, hoje, morar de aluguel está tranquilo, não tem nenhum problema. Hoje mudou, né? Hoje é o benefício que as coisas te trazem, não as coisas em si. Então, poxa, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Olha, o Alexandre aqui escreveu: show demais, como sou grato pela família Ortega. Obrigado, querido. Me deu um insight aqui com essa explicação de ganho e gratidão. Poxa, eu é que agradeço você estar aqui participando, ilustrando aqui a nossa live, né? Porque, falando do ganho aqui, às vezes que é um ganho tão grande, quando você chega lá, você fala, poxa... E aí, o que aconteceu com pessoas muito próximas a mim? Conseguiu tudo o que queria, quando chegou lá, falou assim, nossa, o que adiantou eu ganhar tudo isso? Não estou feliz, voltou tudo de novo. Exatamente, não vale. Não vale o esforço. Bom, aqui, nesse momento, você tem noção de que se vale a pena pegar outra folha e preencher outra coisa, ou não. E é um momento de muita lágrima, de muito choro, de muita emoção. Porque isso aqui é para ser feito com muita calma. Calma. Ó, isso aqui acontece em 8 encontros. Entre um encontro e outro,
As pessoas têm um processo, vão desenvolver isso sozinhas lá, e muitas vezes elas pedem ajuda no meio do trabalho. Mas tem gente que levou 1 ano para preencher todas as etapas. Né? As 8 reuniões levou 1 ano para acontecer. Tem gente que parou na 4ª reunião porque não consegue evoluir ali, fala, ali travou. Né? Então a gente respeita o tempo da pessoa, mas é um negócio denso, profundo. Às vezes vale escrever, deixar 1 semana fechada, aí quando você vai ler, você fala, não é nada disso. Não é isso, não. Não, tá calma nessa hora. Bom, aqui você vai ver se você tem que voltar no PBD, se você vai ter que rever a atividade-chave, rever recursos necessários, voltar até no octógono, voltar até no diagrama do fazejamento, às vezes. Tem um vai e vem, um ioiôzinho aí que acontece. Tá? Agora, validou tudo isso? É isso mesmo? Ganha maior que o preço a pagar? Então, agora nós vamos começar a fazer o seguinte. Data de início. Data de início. Opa! Meu Deus do céu, o que eu fiz? Vocês estão vendo isso aí? Vocês lembram da figurinha. Então, é assim, nós vamos para o número 6, que é a data de início, que ele estava mais ou menos ali do lado do 1, onde está o buraquinho ali. Um pouco, gente, um pouco. Acontece. Tá acontecendo. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, olha lá. Melhorou. Aqui andou o slide aqui. Aí, o que eu tenho? Quando que você vai começar a fazer essas atividades chaves aqui? Quando você vai começar? Data de início. É hoje? É daqui 30 dias? É segunda-feira? Tem que ter uma data de início esse negócio. Deixa eu ver que eu não estou vendo você. Se você preenche hoje, fala, vou começar amanhã. Tá bom, você já conversou com a pessoa que você iria conversar? Você já tem todos os recursos necessários? Então, cabe um trabalho pré antes de você botar a data aqui. De repente, você vai colocar aqui só daqui 15 dias, não, daqui 20 mas dias. Mas a data de início, ela não depende do teu recurso. É a data para buscar esse recurso, se tiver que ter. É a data de início. Ok? É a data de início. Que pode ser imediatamente. Poxa, eu vou começar essas coisas hoje. São as duas vertentes. Né? Você pode começar hoje já para conversar e buscar os recursos, e você pode começar daqui 15 dias depois de tê-los feito. Nada mesmo. O importante é você ter uma data para você. A partir dessa data, você vai começar a fazer uma coisinha muito importante, que é o seguinte: definir a data. Para começar a se mexer, para começar a história. O que é se mexer? Você vai colocar estas atividades chaves aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Essas atividades chaves aqui, ó, na agenda. Porque senão você não vai fazer. E como as atividades chaves são muito importantes, então, na data de início, quando você vai começar a agendar isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que você, numa atividades de chave, fosse passear com a minha filha. Então, você vai colocar na agenda. Vou passear com a minha filha sábado que vem. Um sábado por mês. Você vai ter que botar na agenda. Porque se você não colocar na agenda, você não vai fazer. E se você não vai fazer, você está acabando com o seu plano de vida. E às vezes se coloca assim na agenda e fala, não, eu vou dar um jeito aqui. Botou na agenda, chama compromisso, tá ali, compromisso. Só adia-se esse compromisso em caso de força maior. E lembra, você não está adiando um compromisso. Você não está adiando uma atividade-chave. Você está adiando o seu plano de vida. O desenvolvimento do seu compromisso. Exatamente, você está adiando isso, é isso que está dizendo. Você está jogando fora, rasgando alguma coisa. Quem fez o treinamento sabe do que eu estou falando muito bem. Você está rasgando alguma coisa. É isso que a gente não quer que você faça mais. Tem que botar na agenda. Então, essa data de início é a data que você vai começar a agendar as atividades-chave. Vai ter que colocar. E se a determinada atividade-chave não dá para você agendar, porque não tem recurso para fazer ela, você vai começar a fazer trabalho extra para conseguir dinheiro, para conseguir o recurso para fazer aquela atividade-chave. É uma atividade preliminar aí, ok? Então, você tem que fazer essas coisas que você colocou na atividade-chave. E lembre-se, isso aí é por vertente do octógono da vida. São 8 desses que você tem que fazer, no mínimo. Sim. Ok? Então, é um processo de reflexão potente, ok? Quando você definiu a data de início, você já vai começar a colocar as agendas, né? Permear as agendas das atividades chaves que você colocou, que tem que ter um norte de expectativa. O item 7 é aqui, né, Mara? Meta. Você vai colocar... Meta não confunda com compromisso. A gente vai explicar o que é meta aqui, tá? Escreva aqui uma meta numérica quantificável que possa mensurar em algum grau se você está
atingindo o seu objetivo lá. É o drive. Isso é muito importante, gente. Eu tenho que medir se eu estou conseguindo. Vamos imaginar que você se propõe a medir de 6 em 6 meses. Então, qual a métrica que você vai utilizar para saber se você está no caminho daquele objetivo? Se você evoluiu, se não evoluiu, você vai contar quantas coisas na agenda você cumpriu, você vai contar quantas horas você estudou, você vai fazer um balanço de quantas horas você estudou, menos as que você não estudou, você vai fazer. E aí? Como que você vai mensurar isso? Pode ser um indicador, podem ser 3 indicadores, podem ser 10 indicadores, mas tem que ter uma forma de medir periodicamente o nível de evolução do seu objetivo. Que nível é esse? Como é que você está caminhando para chegar lá? Ok? Então, porque é esse nível que vai te deixar mais ou menos comprometido com porque o processo tem quedas, né? Essa viagem tem quedas no meio do processo. Eu falo assim, tem uma hora que você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai ter que ter esse indicador para te chacoalhar e ver, pô, você está abrindo mão do seu plano de vida. Não deixa o seu plano de vida fracassar. É o seu objetivo, caramba. Não deixa ele para lá. Vamos voltar para ele. Então, aqui são os indicadores. 1 indicador, 2 indicadores, 3 indicadores, sei lá quantos indicadores você vai inventar para que isso tenha métricas claras de atingimento. Gradual, né? Óbvio. Você vai ter uma forma de medir isso de maneira gradual. Ok? E, por último, o 8º item do nosso diagrama Canvas. Qual a data que você vai colocar aqui para terminar esse negócio aqui? Quando você vai atingir esse seu... Quando você se impõe que seja a data limite para conseguir terminar, consolidar aquele objetivo. Isso não pode ser daqui o ano que vem, tem que ser bastante lá em 2029. Eu quero ter um escritório na Itália. Se o meu compromisso e objetivo tem a ver com isso, eu vou colocar em 2029. Não precisa ser uma data 13 de agosto de 2029, mas 2029. Se houver a possibilidade de colocar dia, mês e ano, ótimo, perfeito. Porque como o ano tem 365 dias, então você pode deixar... melhor, é claro, é muito melhor. A nossa cultura, infelizmente, a cultura brasileira deixa tudo para a última hora, você vai deixar para o dia 31 de dezembro para cumprir o objetivo. Então, assim, quando a gente sempre fala, se tiver dia, mês e ano, sempre será melhor. Porque às vezes está fazendo um curso, tem mais ou menos a ideia de quando vai terminar o semestre, contando com os exames, tem uma data, né, prévia nessa data. Veja, e agora você tem o seu diagrama. Quando você chegar nessa data, e provavelmente terá cumprido o seu PBD, é hora de revisitar o plano de vida. Revisitar o diagrama, o octógono da vida, revisitar tudo que a gente fez antes para constituir isso aqui. Mas é muito, muito importante você usar esse diagrama para organizar as coisas que você tem que fazer. Nós temos que... Eu participei recentemente, contar aqui esse caso, de um colega nosso lá de Maringá, né? o Miriam e o Baleco, e eles chegaram num dos objetivos, constituíram uma evolução na empresa deles, tem todo um complexo lá, e ele mostrou para todos os colaboradores o que ele tinha escrito nesse documento quando ele fez o treinamento. Não só 2, né? Tiveram filho. Dois, exatamente. A Miriam, muito mais magra do que estava quando preencheu, enfim. Acho que quase todos, né? Choradeiras, por ter conseguido. Mas ele falou assim, começou com um diagrama desse. E isso aconteceu quanto tempo depois? 10 anos depois, né, Mário? Que eles Sim, mais 10 anos depois. A Enjoy, uma das empresas que fiz dos sócios, né, o Denis e Oswaldo e o Denis fizeram isso aqui, hoje estão com uma franquia de várias unidades franqueadas já. Ele Brasil inteiro. Eu quero ter uma empresa com franquias, teve o preço a pagar, teve o ganho, teve tudo isso aqui que a gente está colocando. Fizeram isso ao longo com cuidado muito grande, mas é isso que é o ponto aqui. Muita gente já chegou a lugares muito maiores, cresceram muito mais do que nós, né? Os Andrés
que fizeram o... Andrei, assim vai, tem milhares de pessoas. O Andrei, nós temos, inclusive, vídeos que nós fizemos com essas pessoas. Se você procurar aí no canal, que tem a história de todo mundo. Fizeram. Claro que eles fizeram o nosso OT Extreme para chacoalhar e dar um movimento para tudo isso. Tem todo o nosso método de Tigre de Desenvolvimento Humano, contempla todo o recurso. Por exemplo, um dos recursos para fazer isso é ter mudança de modelo mental. Para mudar modelo mental, você vai ter que fazer, eventualmente, um treinamento que ajude isso. O nosso OT Extreme ajuda você a fazer isso. Ok? Te dá uma nova vertente de modelo mental e te capacita a realizar coisas muito mais grandiosas do que que sua vã imaginação pensa, né? Que sua vã imaginação pensa. Então, gente, que horas são? Já são 4 minutos. Daqui a pouco vai acabar. Passa tão rápido. A gente espera que você tenha, com esse nosso pequeno esboço, deixa eu tirar aqui e voltar aqui com o nosso pequeno esboço, você tenha compreendido a importância de fazer uma mentoria. As empresas, quando alguém vai abrir uma empresa, vai fazer o seu plano de negócio. Quando vai empreender, faz o seu plano de negócio para ver se vai ser viável ou não. Faça o seu, para você, para o que você deseja. Vê todas as possibilidades, analise todas as estratégias, veja todas as possibilidades de inovação no que você faz. Então, quanto mais você se dedicar, é claro que você vai alcançar seus objetivos. O que não pode é ficar parado, né, gente? Claro. E é isso que a gente quis. É claro que a gente fez uma explicação absolutamente superficial, né? Não tem a menor capacidade de mostrar como é que isso acontece na prática. Mas é para começar a abrir os poros para isso. Né? A gente precisa, de uma certa forma, começar a mostrar para você o quanto você perde de não dedicar tempo em fazer o seu plano de vida. Você fez business plan, trabalha para os outros, mas poucas vezes parou para pensar de verdade na sua vida. E isso, para nós, é muito pouco existente. As pessoas passam a vida inteira sem fazer planos para a sua própria existência. Eu tenho orgulho de dizer, a Márcia também, que a gente fez os nossos juntos. E se for um casal, é legal fazer junto, né, Márcia? Sim. É legal fazer junto. A gente, no passado, fazia isso num evento de 2 dias. Ok? Ficava 2 dias imerso num hotel, das 8 da manhã à meia-noite, para fazer todos os processos pelos quais a gente viu que era pouco tempo. Era pouco tempo, 2 dias. A gente precisa... Por aí a gente fez, aí veio a pandemia, a gente teve Porque tem que ir amadurecendo as ideias, né? Vamos fazer 8 encontros à luz da velocidade da pessoa. Porque na oficina do Life Plan, como a gente chamava, tinha um que terminava uma parte antes do outro, e aí ficava desnivelado, ficava difícil, o cara se sentia pressionado para fazer rápido. Nem todas as pessoas têm os mesmos recursos, pensam da mesma forma, então não foi uma experiência... Foi bacana, o pessoal gostou, mas nós queríamos uma coisa mais profunda, e para fazer profundamente nós temos que ter o tempo da pessoa. E aí fica mais fácil. O investimento para fazer esse trabalho não é grande, você pode ver lá, nós temos aí, como é online, a gente faz isso de maneira muito tranquila. Aqui, o Batista, o Alexandre, conheceu a gente pelos Andrés. Os Andrés, tanto o Hanna como... Como é que é o nome do outro André, meu Deus? André Hanna e André? Esqueci. Vou lembrando, vai falando aí que eu vou lembrar. Eles começaram a Scalper, que hoje nem existe mais, eles se pararam, aqui, nesse diagrama aqui. Sim. Então é muito bacana. Eles falam, né, no treinamento deles, sobre a importância de ter conduzido o trabalho deles por aqui. Então, muito importante fazer isso. André Antunes, Ele mesmo. Ele falou aqui, André Antunes, isso, exatamente. Nossa. Um entrou por uma linha mais riqueza, falar de grana, que a gente nem ensina isso, mas ele foi por essa linha, e o Hanna foi por uma linha diferente também, os dois muito queridos por nós aqui. Os dois brilhantes no que fazem, né? Então, os dois absolutamente brilhantes no que fazem. E construíram essas coisas. A gente teve a oportunidade de fazer um evento para eles, né? Fazer uma palestra. Bom, acabou, né, gente? Era isso que a gente tinha para falar. Terça-feira que vem nós estamos aqui com algum outro tema ou convidado para falar para vocês, compartilhar alguma coisa que a gente acha relevante na nossa historinha aqui. Tá bom? E quem quiser, só nas redes sociais, tem na Olho de Tigre Treinamentos.
quiser sugerir temas, a gente também está aqui. Desde que a gente saiba falar, falaremos com muito amor, como sempre, com tudo que a gente faz. Aí, Semana que vem, mais um programa. Anote aí com convidados ou não, e assim estaremos, seguindo aqui a nossa jornada. Que os Andrés estão gigantes hoje. Estão gigantes porque começaram a fazer um plano para eles, né? Isso é muito importante. Bom, gente, até mais. Terça-feira que vem estamos aqui falando de algum assunto para você. Fica atento. Um abraço. Bye, bye. Até semana que vem.